As suas contas em dia e sempre dentro da lei é uma das principais bases para o bem-estar. E o melhor de tudo é a facilidade com que pode garantir essa fase da vida. Explicar e entender em conversa simples e descontraída é o objetivo do Contas a Direito com Madalena Marques. Estamos aqui para ajudar e, portanto, dúvidas que tenham, podem colocar-nos. E Manuel Gomes. O que é que se pode fazer e onde é que podemos cair no erro? Pensamos que estamos a fazer tudo bem e estamos a fazer de forma errada. Na radioava.global. Olá, bem-vindos a mais uma emissão do Contas a Direito. É um espaço de programação semanal da Rádio Ava Global. Neste espaço, nós procuramos, de forma muito simples, levar até vós alguns temas do dia-a-dia ligados com as finanças e o direito. Eu hoje estou em estúdio com o Manuel, mais uma vez, naturalmente. Bem-vindo, Manuel, muito obrigada. Obrigado, Madalena. Ora bom, nós hoje vamos falar de quê? Vamos falar de responsabilidades parentais, vamos falar de pensões de alimentos e também despesas com dependentes. Exato. Muito bem. Ora bom, Manuel, estamos em plena época de entrega de IRS, não é? Exatamente. Este tema, por força das condições sociais, tem cada vez mais peso na vida das pessoas, não é? Estamos a falar essencialmente para pais separados, não é? Em que os miúdos estão, enfim, a viver ou alternadamente com cada um deles ou apenas com um deles. Bom, a este propósito, eu poderia referir desde já que hoje em dia a regra, como seguramente te tens chegado ao teu escritório, a regra hoje em dia é a guarda ser exercida, portanto, em conjunto, e depois as residências alternadas. Tens tido esta experiência? Sim, exatamente. Funciona tudo. Aliás, o direito fiscal, em termos disto da apresentação e da representação, cada vez mais evoluiu para a individualidade em vez do coletivo. É o caso assim porque norma o IRS é entregue separadamente. As pessoas para entregar em conjunto, um casal, por exemplo, para entregar em conjunto, tem que fazer essa opção. E por isso é o mesmo caso que se passa com os dependentes. Não é? Manuel, eu tenho dado nota de que há aqui uma questão que muitas vezes cria complicações e que é a do agregado familiar. Sim. Como é que nós definimos, imagine-se, um casal que entretanto se separa, tem 3 ou 4 miúdos, quem é que fica associado a quem? Como é que isso funciona em termos fiscais? Bom, desde logo, para haver uma separação fiscal correta, isso tem que ser decretado em juízo. Tem que haver Portanto, no acordo de responsabilidades parentais... Exatamente. Isso tem que ficar definido. Se as crianças ficam guarda conjunta ou guarda partilhada. Sim, atualmente o exercício conjunto é a regra. Sim. Depois, onde é que ficam que agregado é que ficam a viver? Porque depois, para além Hoje em dia, da partilha, ainda há o sítio onde viver. Se é que o sujeito passivo A ou B. Exatamente. Mas depois há uma outra questão. É que os pais devem, portanto, contribuir igualmente para as despesas dos menores. Exatamente. Não é? Pronto. E eu digo menores e aqui incorretamente. Vou já retificar. Menores ou maiores, desde que ainda dependentes. Desde que ainda dependentes. Pronto. Porque já agora podemos dizer que dependentes são todos aqueles que não trabalham até aos 25 anos. Pois. Mais propriamente até aos 24 anos, 364 dias. Imagina. Porque quando fizer 25 anos, há casos excepcionais que podem continuar a ser dependentes, mas na grande maioria, aos 25 anos, deixam de ser dependentes. Já se consideram autónomos, não é? Já se consideram autónomos. Não, efetivamente as responsabilidades parentais definem e têm que definir, por um lado, o exercício das responsabilidades parentais, se ele é conjunto ou não, e depois também a residência. Exato. Se ela é alternada, esta tem sido agora, enfim, a modalidade mais adotada. Se ela é alternada, e, portanto, os progenitores repartem equitativamente o tempo em que os menores estão com cada um deles, e por isso as despesas acabam por ser muito equilibradas, vamos dizer assim, e depois, se o tribunal, usando aqui um chavão da lei, o superior interesse da criança, se o tribunal entender
que o melhor para a criança é residir apenas com um e depois tem um regime de visitas para o outro, pronto. Essas são realmente as duas possibilidades que a lei consagra. Mas a questão das despesas, ela levanta muitos problemas. Levanta. Por isso é que é importante as pessoas que no início do ano vão, e não é bem explicitado, não é bem publicitado na comunicação social, que as pessoas devem no primeiro mês, eu acho que até o dia 15 de Abril, às vezes os prazos, 15 de Fevereiro, às vezes os prazos mudam, têm que ir à sua página pessoal da AT, vulgo Finanças, e atualizar o agregado familiar. Porque se não fizerem isso, corre sérios riscos. E também os queria alertar já para outra coisa. Não confiem também só nisso. Quando estiverem a fazer o IRS, vejam se lá está o agregado familiar. Porque normalmente não está. E depois tem uma infeliz surpresa, é que vão pagar muito mais IRS do que aquilo que estavam à espera. Manuel, às vezes os pais também têm desagradáveis surpresas, porque quando vão apresentar as suas declarações de rendimentos, um dos progenitores antecipou-se e tratou de indicar que as crianças estavam entregues exclusivamente à sua guarda. Mas isso lá está. É ultrapassado com a declaração do agregado. Claro. Se o pai ou a mãe, no início do ano, não foram dizer que o agregado fazia tem parte do agregado... determinada composição, claro. A AT, aquilo é uma máquina, e é mesmo uma máquina, neste caso é uma máquina programada por homens, mas é uma máquina. Por isso é que muitas vezes as pessoas dizem assim, mas eu já paguei isto, e paguei isto ontem e estou a receber agora o papel outra vez para pagar, porque aquilo é uma máquina e, como tal, tem que ser alimentada como isso. Se as pessoas não forem lá comunicar, é claro que isso sucede. Claro. Portanto, os pais que têm realmente crianças a cargo têm que ter esse cuidado, o da composição do agregado. Exato. E depois também têm que ter o cuidado de portanto, fazer a associação das despesas de cada filho e fazer a declaração correspondente, sob pena de as despesas não poderem ser atendidas e o benefício acabar por se perder. E atenção que as despesas têm que ver com o número fiscal do dependente. Não é dizer que eu fiz esta compra para o meu filho. Não. O número fiscal na fatura que aparece no e-fatura tem que ser com o número fiscal do dependente. Claro. E outra coisa, já agora aproveitamos aquilo, não se esqueçam no princípio do ano, se não o fizerem durante o ano, de irem validar as faturas ou Manuel, eu confesso que essa tarefa é um pouco aborrecida, mas claro, tem que ser feita. Claro, tem que ser está feita. Um pouco facilitada. Um pouco facilitada, porque a AT, se o fornecedor do bem ou do serviço só tiver um CAI, nós não precisamos lá ir validar essa fatura. Só acontece isso no caso das despesas de farmácia. No caso das despesas de farmácia, como há despesas de 6% e 23%, temos que ir validar. E aqui já há um bocado, temos que ir lá. Não, temos que ir lá dizer se as de 23 temos receita médica ou não temos receita médica. E é esse o caso. A grande maioria das despesas, e que as pessoas acham, que chatice, tem que lá ir validar, mas eles não sabem que o supermercado é isto, não é que os supermercados, e para mais as grandes cadeias, não é? Tem N CAIs. O CAIs é o centro de atividade empresarial. Exatamente. E por isso à atividade, é o Código de Atividade Empresarial, e por isso temos que lá ir dizer que, olha, não, esta despesa é disto, esta despesa é daquilo. E por isso é que é. Mas aí as pessoas têm que se lembrar que sobre os IVAs que pagaram daquelas faturas podem ter um benefício de IRS sobre 750 euros. O que não é relevante. Exatamente. É relevante sem dúvida. Portanto, já deixámos aqui umas dicas preciosas. Eu tenho a certeza que muitas das pessoas que ainda não apresentaram a sua declaração de rendimentos vão corrigir e vão beneficiar em muito destas informações. Realmente há pequenos tópicos
Por isso eu sempre digo, falando com um profissional, nós podemos ter realmente uma abertura, um alerta, e essa é efetivamente uma das nossas missões, é um dos propósitos deste nosso Contas a Direito. Já agora queria só deixar mais uma coisa, é que às vezes as pessoas têm, como falámos, que os dependentes vêm até aos 25 anos e tem um dependente que está na universidade e que vai trabalhar. Ele pode estar a trabalhar e continuar a ser dependente. Pois, dependendo do valor do rendimento. Dependendo do valor do rendimento. Pode iria... ser incluído. Por isso, as pessoas não dizem, ele agora já sai dependente. Não, ele pode continuar. E pode acontecer ele trabalhar este ano e para o ano não trabalhar e continuar a ser dependente. Por isso, essa é também uma dica extremamente importante. Contactem os profissionais. Há muitos para este país. Exatamente. Ora bem, e nós, nesta nossa rubrica, como eu referi no início, temos o propósito de ajudar. E por isso, se precisar de nos contactar, se tiver interesse em nos colocar alguma questão, nomeadamente para ser objeto de análise numa rubrica futura, então poderá fazê-lo através do e-mail contasadireito@radioava.global. Mas a Rádio Ava.global está também em todas as redes sociais. Assim, estamos ao vosso dispor. Se entenderem que vos podemos prestar algum esclarecimento útil, disponham, é para isso que aqui estamos.